Bom dia, boa tarde para todos, boa noite também. Estamos aqui com mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje a gente vai continuar, entre muitas aspas, com a série do Em Busca dos 2400, que vai virar Em Busca dos 2500 de Raptors. Eu conversei um pouquinho ali com o pessoal, né, do canal e parece que muita gente gostou da ideia. Então eu vou continuar jogando aqui as partidas de Raptors. Eu espero que a gente consiga ter bons resultados. Principalmente considerando que aqui na faixa dos 2.400 já tá caindo gente bem forte, né? Assim, a gente pôde ver no vídeo passado, a gente pegou um candidato a Mass Feed de 2.500, né? Inclusive um cara que tem 2.800 de bullet, ou seja, realmente estão tendo jogos difíceis, né? Então vamos lá, eu vou puxar já uma partida aqui, vamos ver contra quem a gente vai enfrentar, né? Quem a gente vai enfrentar. E bom, vocês viram que tá tendo uma série também, né? Que começou, que é a série de. É, série de. Em busca dos 2.500 de Blitz, né? E nessa série, aqui no caso, a gente também vai buscar os 2.500, no caso. Então, temos aí objetivos parecidos a partir de agora, né? Porque antes eu não tinha feito uma série dessa forma. Tá. Eu vou começar com Bispo F5. Sempre que o adversário não joga E4, eu gosto de jogar essa linha. Um C6. Porque dessa forma eu impeço momentaneamente aqui esse lance dele. E quando ele tenta finalmente, né, avançar o E4, eu coloco um cavalinho aqui em E4. E dessa forma, assim, acho que tá assim, dificultando um pouquinho, né, a vida do meu adversário para avançar esse peão. O que eu acho interessante porque ele não fica com um centro tão forte e a gente fica com uma peça centralizada. É claro, ele pode puxar o cavalo e, enfim, ele pode fazer algumas coisas para tentar trocar, né, e avançar o peão, mas aí ele vai ter que fazer algumas concessões. Por exemplo, o cavalo D2 me permite trocar um defensor, né, do rei dele, o que sempre é bem-vindo, né, claro. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho aqui já. Ele jogou E3, um lance que já me chama a atenção é o cavalo D7 simplesmente desenvolvendo, parece bem natural. O meu bispo tá muito bem aqui. Eu poderia preparar D5. Não sei se eu gostaria tanto desse tipo de estrutura, mas. Porque assim, como jogar D6, teoricamente o lance que eu gostaria de jogar é o E5, né? Mas eu não sei se isso se aplica agora, porque, bom, ele tem um cavalo defendendo. Se a gente jogar E5, ele pode trocar, e, bom, vão ter trocas de damas aqui futuras. Então. Eu não tenho certeza exatamente, mas ok. Eu acho que eu posso começar com o D7. De toda forma, o D7 é um que passa mais uma peça pro jogo. Acredito eu que não tenha como ser ruim, né? E parece um lance bem decente, né? Pensamos que ele tem muitos peões aqui em casas escuras, o que acaba causando uma posição onde. Bispo D2, tudo bem? Onde ele, se eu conseguir trocar esse bicho de casas claras, eu posso começar a explorar as fraquezas ali causadas essa fraqueza, né, nas casas claras. Agora, isso está um pouco longe de acontecer, honestamente. A gente tem muitas coisas a fazer aqui. Eu tô pensando em jogar E5, já que agora ele colocou o bispo aqui na cara da minha dama, né? Agora, eu não sei se E5 vale a pena, mas parece valer bastante a pena, porque dependendo do que aconteça, eu vou conseguir abrir o meu bispo de casas escuras, né, no caso. Agora eu tô vendo que talvez ele tenha um lance um pouco chato depois de 5, que é o cavalo por E5, né? Meu bispo tá solto. Se eu capturar o cavalo, ele captura meu bispo. Eu não quero perder esse bispo, não. Ele é uma peça muito forte. Então, o que eu posso preparar? Posso jogar D5, né? Mas eu não quero. Eu não quero deixar essa estrutura dessa forma. Eu, eu tô pensando em jogar torre 8, talvez, para preparar o E5, mas isso não muda o fato de que meu bispo tá solto. Esse é o problema geral. E eu posso também jogar cavalo F6, eu acho. Parece uma ideia interessante que eu vou jogar. Porque eu também tô defendendo o meu bispo, posso jogar torre 8 e E5, e nesse caso ele já não tem cavalo por E5, meu bispo tá defendido, né? Tudo bem, ele passou o bispo pra C3. Agora D5 parece um pouco mais possível, porque eu não quero que ele permita que o bispo dele abra. Mas eu não tenho certeza também. Eu ainda vou jogar torre 8 preparando possivelmente o E5. Não exatamente,
Depende muito do que ele jogar, mas eu posso jogar, por exemplo, com o D7, talvez para preparar o E5. Tem ideias aqui, né? A posição tá interessante, eu acho. Que dama B3 faz sentido, ele tocou o peão de B7. Eu não sei se eu defendo com dama C7. Deixa eu defender com dama C7, parece natural. Defendo aqui o peão de B7. Meu bispo segue centralizado e muito forte. E agora a gente vai ter que continuar melhorando nossa posição. Acho que torre de AD8 aqui é natural. Parece normal pra mim. Passar a última peça aqui pro centro. Posso preparar para jogar o próprio D5. Talvez E5, dependendo, né? E5 parece um pouco distante agora que esse bispo tá nessa diagonal, né? Não parece uma ideia legal. Acho que talvez D5 seja interessante para capturar de bispo, será? É, eu acho que talvez D5 seja interessante para capturar de bispo. Porque caso ele capture, eu posso capturar de bispo, mantendo o bispo nessa diagonal, e também abrindo assim, eu deixando uma coluna semi-aberta para minha torre. O que é diferente se eu tomasse de peão, que limitaria essa coluna, né? Abriria a coluna C para ele, né? Tá, dama 3. Ele tocou o peão aqui, né? Honestamente, eu tenho um cavalo E4 muito agradável aqui, não? Parece um lance muito bom, honestamente. Que eu não vou me segurar. Depois que ele volta essa torre, talvez pra C2, pode ser. Acho que eu vou simplesmente jogar um... Essa torre C2 tá começando a causar uns teminhas aqui um pouco chatos, né? Ok, como eu posso seguir então? Tá caindo o peão de A7, mas se ele capturar, eu posso jogar talvez torre A8 e tomar o peão de A2. É uma possibilidade. Eu acho que eu vou jogar dama D7, que talvez só saindo dos temas da torre. Eu quero evitar o máximo de complicações possíveis aqui na posição. Percebe que esse cavalo em E4 que ele é muito bom, também porque ele tira esse contato aqui dos bispos. Não sei se é necessariamente tão bom, mas isso me dá uma certa liberdade, eu diria. Porque se eu não quiser trocar, eu não troco, né? Digamos assim, caso ele tire esse cavalo em algum momento. Ok, ele dobrou. E agora eu vou... Eu vou o quê? A posição é um pouco fechada, né? Eu preciso começar o meu contrajogo, Sempre que a posição ela tá assim, meio sem objetividade, né? Eu costumo fazer isso. Eu paro de olhar e jogo H5. Normalmente nesse tipo de estrutura, pelo menos, né? Onde ele tem peões em H2, G3 e F2, né? Onde ele fica quieto. Esse H5 sempre é interessante porque ele cria um possível ponto de contato, tanto que ele já defendeu. Mas agora é diferente, porque como ele jogou esse H4, ele também criou casas muito fracas aqui. Eu não sei exatamente como eu vou explorar elas, mas eu posso tentar explorar, né? Tá, eu tô pensando talvez em bispo H6 aqui. Mas bispo H6 deixa a casa de G5 vazia, né? Bispo H6 tinha a ideia de talvez tocar aqui o peão de G3, ter temas de sacrifício, talvez cálculo G3, mas isso não existe, né? Portanto, eu preciso ativar minhas peças de forma melhor, né? As minhas peças, elas não estão jogando o que poderiam jogar. As torres, elas estão em colunas teoricamente boas, mas as colunas não fazem muita coisa porque a posição está fechada. Pensando em jogar B6, talvez, para manter aqui o peão defendido, não precisar me preocupar com isso. É o que eu vou jogar, eu acho. B6 também é interessante porque eu tiro o bispo A5 dele. E... Bom, também tô de olho aí no peão, né? Vamos ver como é que ele vai seguir jogando aqui. Eu tenho assim, impressão de que esse lance aqui pode ser interessante para ele, cavalo E5. Que ele tá tirando o defensor meu e também possivelmente abrindo essa diagonal. Mas eu não tenho certeza. Esse lance também vem com alguns tipos de riscos, né? Eu posso, por exemplo, capturar e capturar o bispo, talvez. E depois capturar em G2. E como tá esse final aqui? Final de peças pesadas, né? Eu não sei, honestamente. É bom não calcular tanto assim. Vamos ver o que ele vai jogar. Tem muitas opções aqui. A posição ela tá meio sem ideias, na verdade, né? Para ambos os jogadores. A minha posição ela tá normal, eu acho. Bispo até que bem, cavalo bem, mas esse meu bispo não joga, as torres dele estão dobradas, mas também não joga. Meu bispo ele tá defendendo aqui a base dos peões, né? A única fraqueza minha realmente é o peão de A7, eu acho, mas eu acho que eu posso resolver isso com A5 em algum momento, eu acho.
Pode ser um lance. E eu preciso criar algum contra-jogo aqui. Eu não sei como, mas eu preciso. Eu não quero jogar F6, é muito feio, né? F6 foi a ideia de G5, eu tinha pensado, mas parece muito feio. Tá, finalmente ele tomou uma decisão a respeito ali da estrutura, né? Esse não faz sentido porque ele tá querendo tocar lá o peão de C6. Então se eu quiser trocar, vai acabar resultando que o meu peão vai ficar fraco, né? Ok. Não é tão simples, né? Eu tô pensando aqui em jogar cheque, mas... Assim, a linha que eu tinha calculado é essa. E aí... Depois essa e essa. Mas eu também posso tomar o bispo, né? Vou tomar o cavalo aqui. Parece mais lógico. Eu tô um pouco calado aqui, na verdade, mas... Eu tô achando essa posição um pouco chata. Não sei. Eu não sei exatamente qual que vai ser o grande fator aqui dessa partida, porque até agora eu não tô entendendo nada, né? Assim, no sentido de... Não tá tendo muita coisa. Eu queria atacar esse rei, né? Talvez torre D6 seja uma ideia, mas ele tem E4, eu acho. Além de tudo, agora meu peão tá caindo, né? Vamos defender esse peão. Eu preciso me tocar aqui que no tempo eu tô começando a ficar meio mal. D6, talvez? No tempo eu tô começando a ficar meio mal, tenho metade do tempo dele, né? E, além de tudo, eu não acho que eu tenha qualquer coisa aqui pra me vangloriar, assim, dizendo, né? Tem uma posição muito chata de se jogar, mas é isso. Ele tem um centro, mas esse centro aqui, ele não anda, né? Assim, se ele andar, ele cria casas fracas, então tanto faz. Ah, ele me permitiu isso aqui? Eu tinha isso aqui antes? Eu até tinha, mas F4, né? Nessa posição aqui eu já não tinha, no caso. Até com a minha dama. Isso faz sentido. Ok, isso é H6. Ele vai ter que jogar F4 e cai o peão de E4. Quer dizer, caso ele jogue F4, né? E aí o centro dele desmorona. O que eu acho que ele vai fazer, provavelmente, é dar qualidade, de alguma forma. E depois que ele dá a qualidade, aí a gente joga essa posição com qualidade a mais, porém sem o centro, resumindo. E a gente não tem mais o centro. O que ainda é bem preocupante. Eu não acho que eu esteja tão bem aqui nessa posição, não. Que eu não vejo como que eu vou tentar explorar aqui a posição dele. Quais fraquezas eu vou tentar explorar? Eu não faço ideia. Ele tem isso aqui, né? Isso aqui é grave? Suponho que não. Talvez seja, né? Que eu vou jogar cavalo RH7, talvez, pra defender isso. Aí eu tô me complicando muito aqui, né? Vamos jogar RH7. Eu não quero permitir que ele comece a invadir, né? E C6 ou C8. Pra defender o peão de C6. Agora eu quero jogar A4, eu acho. Pra tentar, assim, de alguma forma quebrar ali a estrutura. Não sei se eu... Posso passar a primeira torre pra D8, talvez, né? Passa a torre pra uma coluna melhor. Dama B2 começa a criar temas de mate, o que é bem preocupante, eu diria. Eu vou jogar esse. A ideia da distância é ficar de olho nessa diagonal, basicamente. Então, contra qualquer avanço que ele pudesse ter ameaçando o mate, eu defendo. E agora eu tô sem ideias. Honestamente, eu não sei muito bem o que fazer, né? Tá, ele tá ameaçando isso. Ele tá ameaçando isso. Sim, esse lance é bem chato. Eu tô pensando em jogar G5 aqui. Será que G5 não é possível? G5 tem um ponto de tentar estourar. Se ele joga E4, joga dama G6 ameaçando tomar H4. E se ele captura, eu acho que eu posso capturar aqui. Vou jogar G5. Eu não vou... Eu preciso fazer alguma coisa, porque até agora eu tô só olhando ele jogar, né? Com esse bispo aqui, ameaçando temas de mate.
tocando peão no C6. Se eu não faço algo, eu tô perdido. Eu preciso fazer alguma coisa. Agora que eu vi que tem um tema um pouco chato, que na verdade não é tão grave assim, que seria talvez se ele tirasse essa torre. Sacrifício não funciona com essa ideia de avançar com cheque, mas eu posso tampar de dama, né? É um teminha que pode aparecer, mas eu acho que agora não tá funcionando. Vamos ver como é que ele vai seguir aqui. Eu tô prestes a tentar passar essa torre aqui pra G8, né? E tentar quebrar aqui o rei dele. O meu rei também não tá dos mais seguros do mundo, né? Mas estamos tentando. Agora dama G6. Ok, agora eu tomo ou eu tomo aqui? Ótima pergunta, né? Tomar em G5 é melhor ou tomar aqui é melhor? Acho que tomar aqui. Porque agora depois que ele, se ele capturar, né? Eu capturo e esse peão tá cravado. Eu vou poder capturar de novo. E se F4 tá caindo em E4, né? Tentando defender aqui o peão de G5. Acho que isso aqui é melhor. Vamos ver como é que ele segue. Eu tô com pouco tempo, vou ter que começar a jogar Bullet agora, né? Principalmente porque eu gastei muito tempo ali tentando entender o que tava acontecendo. Mas vamos ver. Talvez ele... ok, ele trocou mesmo. E segue como? Talvez dá uma B2? Na B2 eu acho que eu só capturo mesmo. Tô ameaçando esse, né? Tem tema de torre C2 também. Não tem nada, né? Dama B2 não ameaça nada. Tô defendendo todas as casas. Mas agora eu tenho esse, né? E agora a gente vai entrar no final bem satisfatório pra mim. Onde eu tenho muita coisa a mais e ele não tem nada. Vou jogar esse. Tocando aqui o peão de B3. E agora eu vou avançar esse peão por toda a eternidade, resumindo. Esse meu peão ele anda muito e ele vai andar até o final de sua vida. E não tem muito que ele possa fazer, né, pra impedir meu peão de andar. Esse. Eu tenho esse já, mas esse aqui deve ganhar bem mais fácil. Eu só promovo. Se ele tentar esse pra defender, eu jogo esse, né? E agora eu tô promovendo forçado. Ok, boa partida. Ganhamos. Eu pensei que eu ia perder essa partida por causa do tempo, mas na verdade ela se desenrolou de um jeito bem agradável até. Ok. Boa partida. Estamos aqui com 2.414. É, eu gostei dela porque a gente conseguiu tirar uma posição chata, tirar lei de pedra, digamos assim. Eu consegui transformar numa posição mais interessante depois daquele G5, né? Claro, ele furou o bispo H6, né? Inclusive o Brise, eu pensei que eu tinha bispo H6 antes, mas ele tava atacando minha dama. Eu joguei bispo H6. O ponto todo de bispo H6 é que por mais que ele não perca qualidade, depois de dama por E4, o rei dele tá exposto. E lembra que eu disse das casas claras? Como todos os peões dele estão em casas escuras, né, minha dama começa a infiltrar aqui. Então, por exemplo, se ele jogar RH2, eu já posso, enfim, começar a infiltrar de várias formas. Até bispo F4 aqui começa a virar um tema, né? C5 pode chegar. A máquina de Z5, que é uma maneira mais cruel de jogar, né? Porque o espião ele tá cravado, mais ou menos. E se você captura com esse peão, acredito que eu possa capturar a torre e depois jogar o cheque, exato. Com duplex, né? Agora, eu acho que o mais humano realmente é perder a qualidade, que faz muito sentido. E depois de RH7, a ideia de RH7 é realmente só defender a central em H6, que ela era um pouco desconfortável. Eu tava pensando em jogar, por exemplo, um lance como... talvez torre C8, assim, direto. Mas dama H6, ele começa a me aperrear um pouquinho, porque chega esse D5, né? É isso. Chega esse D5 super desconfortável. Inclusive a máquina diz esse, e aí depois de D5, com esse tema, eu tenho que jogar CD5, que é realmente uma linha um tanto quanto não tão fácil, né? Porque eu preciso sacrificar minha dama para capturar a torre em C2, depois que o rei sai, eu capturo o bispo e agora essa dama não tá fazendo nada aqui, né? Mas eu honestamente não vi isso. Para mim, dama H6 era uma ameaça um pouco chatinha. Então, eu defendi. E é isso. Foi uma partida interessante, passei as torres. Essa torre aqui veio defender, essa torre veio ficar numa coluna um pouco melhor. Podia em algum momento abrir, né? E aqui dama F6 era para defender a diagonal. G5, dama G6. G5 era realmente correto, aparentemente. Isso é muito bom. E faz sentido, porque se eu ficar parado assistindo o cara fazer as coisas, eu não vou conseguir fazer muita coisa aqui na posição.
Por exemplo, a máquina de Z5, mas Z5 não existe, né? Tipo, nunca que isso aqui parece bom pra mim, né? Pelo menos aparentemente não parece. E eu pensei em jogar A4 anteriormente, né? Mas A4 não estava objetivamente fazendo nada. Ele podia capturar, e mesmo que eu fosse atrás desse peão, esse peão de C6 ficava fraco. Eu não conseguia criar muita coisa. Então, na real, esse Dama F6 acabou me ajudando aqui, esse lance dele, porque eu vi uma perspectiva de ideia, que é jogar finalmente alguma coisa atacando o rei dele, jogar G5, e depois do avanço eu tiro a dama. Então, perfeito, eu tô ameaçando várias coisas, tanto que depois que ele tomou, eu capturei em D5, com o ponto de que tô abrindo aqui o contato da torre, e percebam que se ele, por exemplo, capturar aqui, tá caindo a torre dele, né? Inclusive, capturar de dama aqui parece mais... Opa, desculpa. Parece mais decente, porque eu troco as damas logo e levo com uma posição extremamente simples de ganhar. Enfim, foi uma boa partida, eu acho, né? Interessante. Ele trocou, agora ele defendeu o peão de E4, né? Aqui não tem muito o que fazer também, porque eu tô ameaçando tomar de todo jeito, e essa torre daqui a pouco vai entrar em C2. Então, sei lá, se ele tentar fazer qualquer outra coisa aqui, talvez melhorar o bispo, não sei, centralizar, eu posso capturar em E4. Se você capturar de peão, agora você tem esse peão horroroso, né? Além de estar caindo peão de G5, você tem esse peão podre aqui, que pode ser atacado de todas as formas diferentes, né? Então eu posso capturar, se você avançar eu volto, e tá tudo bem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, pode comentar aí. Falem sobre essa ideia de continuar tentando subir aqui o rating de rápidas até os 2.500. Eu acho que até que tá possível, os últimos jogos eles foram muito decentes, né? E eu não acho que vai continuar assim, em algum momento a gente vai ter algumas quedas, mas tudo bem, acontece. Valeu!